Eu já tive 4 sócios, sendo 2 mulheres e 2 homens, e nesse vídeo eu quero compartilhar todos os erros que eu já cometi nas minhas sociedades, como elas começaram, como elas terminaram, e além disso, como hoje eu sou consultora de empresas, grande parte do meu trabalho é fazer alinhamento entre os sócios, às vezes muito antes da gente começar a organizar a empresa, porque sim, um problema societário, ele pode estar travando o crescimento das empresas que eu inicio qualquer trabalho de consultoria. E aqui nesse vídeo eu também espero fazer você economizar muita dor de cabeça, tempo e dinheiro. Porque se você está procurando uma sócia, provavelmente você vai precisar passar por esses pontos que eu vou falar aqui. Ou se hoje você está numa sociedade que você vê que não funciona tão bem, é importante também que você avalie tudo isso que eu vou falar aqui no vídeo para que você possa fazer os acertos necessários e destravar crescimento e principalmente que vocês tenham um relacionamento bom, que funcione, que faça a empresa funcionar de uma forma saudável. A partir de agora eu vou falar sobre esses 3 principais pontos onde você precisa avaliar para que você não tome uma decisão errada e isso custe muito dinheiro e tempo para você e para sua empresa. Eu sou Lorena Milanese, como eu disse, sou consultora de empresa, especialista em gestão empresarial e esse vídeo aqui eu tenho certeza que é indispensável antes de você assinar o seu contrato de sociedade. Não escolha por afinidade ou pela amizade, escolha por perfil. Eu posso dizer que eu também já cometi esse erro. E é o maior erro que eu vejo hoje na hora da construção de uma sociedade. É muito comum se ter uma ideia de negócio e você compartilhar com uma amiga, ou às vezes até essa ideia surge de uma conversa que vocês tiveram, as duas querem começar a empreender e pronto, seria uma combinação perfeita. Nós somos amigas, nos damos muito bem e vamos começar uma sociedade, vai dar super certo. O que eu posso te dizer é que eu pessoalmente já vi amizades terminarem ou ficarem muito abaladas por conta de uma sociedade que foi mal estruturada e depois acaba de uma forma não tão boa. E ao mesmo tempo eu não tô falando que não é para você empreender com uma amiga, mas é muito importante que você entenda o perfil. Primeiro, é importante que vocês tenham um perfil para empreender, porque existem muitas pessoas que começam um negócio, mas não têm perfil para empreender, às vezes largam um emprego bom e depois no meio do caminho descobrem que não servem para isso. Nós temos muitos testes de perfil à disposição, testes inclusive que mostram perfil de empreendedor, de liderança, mostram que você tem facilidade, habilidade, competência. E eu gosto sempre de falar que não é bom a gente ter um sócio que seja muito igual a gente. Mas também a gente vai falar em quais pontos eles precisam ser iguais. Mas eu digo em termos de competência, habilidade, é legal que vocês tenham uma junção, principalmente na parte técnica. Então, às vezes uma pessoa tem mais tino para o comercial, outra gosta mais da parte administrativa. Geralmente é o que dá mais certo, quando as duas pessoas têm um perfil empreendedor, mas elas gostam de atuar em áreas diversas, porque isso traz uma complementação para a empresa, você consegue se dividir e principalmente naquela parte, né, naquele momento do crescimento, onde às vezes você tem que estar um pouco mais no operacional, isso ajuda bastante. Então, quando logo de cara vocês conseguem enxergar os pontos fortes, as habilidades, o que cada uma gosta, como cada uma vê a empresa, como cada uma se conhece. O autoconhecimento ele é uma ferramenta muito importante na construção da sua identidade empreendedora. Então, quando você já começa a empresa, principalmente pensando em ter uma segunda ou terceira pessoa junto, e vocês têm essa clareza do que cada um vai fazer, como fazer, quais são as habilidades, as competências de cada um, de que forma vocês querem administrar a empresa, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Isso tudo facilita demais a sua vida e começa-se a criar um alinhamento de acordo com
principalmente uma coisa que é muito delicada, que é o perfil da gente. A gente não consegue fazer grandes mudanças no nosso perfil em pouco tempo. Então é muito importante que vocês já de cara entendam como que vocês vão fazer esse alinhamento. Não porque vocês são amigas, mas pensando na empresa, em como vocês vão fazer a empresa crescer. O segundo ponto é, além de entender o que cada uma vai trazer para a mesa, para a empresa, como vocês vão organizar essa mesa. Então, como vai funcionar a empresa a partir do momento que ela iniciar? E por isso que é tão importante a questão do perfil, porque provavelmente uma de vocês é mais organizada, outra é mais criativa, inovadora. Então, além de fazer essas divisões já de área, né, às vezes tem até alguém que é técnico. Vocês vão abrir uma empresa onde existe uma área técnica. E aí pode ser que as duas sejam, mas que uma não quer atuar tanto no operacional, alguém quer ficar mais no administrativo. Então, como isso vai funcionar? Né? Algumas perguntas são importantes que vocês façam. Vocês vão tomar todas as decisões juntas ou vocês vão fazer essas divisões de área e cada uma vai poder tomar as decisões daquela área sozinha? É muito importante que vocês avaliem, já entrem num consenso, num acordo antes de iniciar a operação, porque fica tudo muito mais fácil. É muito comum quando a gente inicia a sociedade, a gente vai fazer, claro, um contrato social. Mas dentro desse contrato, às vezes, não está a forma de funcionar da empresa. E muita gente, às vezes, nem pensa no momento que a empresa terminar, caso termine, caso aquela sociedade tenha que acabar, como isso vai ser, como vai funcionar. Eu estou passando aqui um passo a passo para que você entenda desde o momento que você decide ter um sócio ou vai em busca de um sócio. É importante que você entenda o perfil, depois é muito importante que você faça acordos claros, acordos bons, pensando em como vai funcionar, como vai ser a rotina, nas divisões, em quem vai ser responsável pelo quê. Só que tem um terceiro ponto que gera muito desgaste, às vezes até um desgaste rotineiro, mas também impacta muito no longo prazo e quase ninguém pensa antes de assinar o contrato. Antes de eu falar do último passo, você ter toda essa receita nas suas mãos, se você ainda não curtiu o vídeo, se você não é inscrito no canal, faz isso, por favor, para que os nossos conteúdos consigam chegar toda semana até você. O terceiro passo é você avaliar muito bem quais são os seus objetivos de longo prazo, quais são os seus valores inegociáveis e fazer essas perguntas também para outra pessoa. Porque é claro que todos nós mudamos, mas esses pontos são os pontos que eu vejo que gera mais desgaste no dia a dia, no longo prazo, e o principal motivo de fazer as sociedades terminarem, se desgastarem e acabar em um desfecho de briga, onde você fica sem falar com a pessoa, onde acabam-se as amizades, ou mesmo se você não era amiga da pessoa antes, mas você criou uma história ali através da empresa e da sociedade. Então, nunca é uma coisa boa quando isso acontece. Quando a gente inicia uma sociedade, a gente tem que pensar que é mais ou menos como se a gente estivesse casando com uma pessoa no lado profissional. Então, é uma rotina diária, são várias decisões e muitas vezes esses objetivos, e eu lembro que isso já aconteceu em algumas sociedades minhas, tanto na parte de objetivos quanto na parte de valores. Ou por você não conseguir entender tão bem os valores da pessoa naquele momento que você assina o contrato, às vezes até os objetivos continuam os mesmos ou vice-versa, mas ao longo do tempo aquilo começa a ficar claro. E quando a gente fala de valores, é uma coisa que impacta diretamente todo dia você. E também impacta as decisões. Então você imagina, vamos pegar um caso extremo. Se você tem um sócio que você até então não sabia, uma sócia, mas que acaba aceitando fazer coisas que não são tão lícitas, isso vai impactar você ao longo de todas as decisões da empresa. E pior, quando a gente fala de sociedade, como nós estamos sob leis, né? Isso pode gerar para você até algum tipo de multa, algum tipo de penalidade.
Então é algo que muitas pessoas, né, a maioria das pessoas não aceitam passar, não querem passar, não querem sofrer certos riscos. Só que às vezes na hora que você vai assinar o contrato, você não pensa nisso, ou você acha que você conhecia muito bem a pessoa, acha que não é importante ter essa conversa, né? Colocar suposições, e se acontecer isso, e se a nossa empresa passar por aquilo, como que a gente vai agir? Né? E eu falo até perguntas do dia a dia. Reserva, como a gente vai fazer a distribuição de lucro, o que a gente vai levar em consideração para colocar as pessoas dentro da nossa equipe para contratar, tem alguma coisa que a gente não vai aceitar, porque aí, às vezes na hora ali do calor dos acontecimentos, ou se você criou o acordo da pessoa cuidar da área dela e você da sua, mesmo que a empresa seja uma totalidade, às vezes ali alguma escolha vai sair do seu radar e você vai ver depois a consequência lá na frente acontecer. Então, por isso que é muito importante vocês estarem conectadas, principalmente com os objetivos de longo prazo, quer dizer, tudo que a gente vai construindo hoje, no presente, vai impactar lá de forma positiva ou negativa, lá na frente, daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos. Porque eu acredito que você não está fazendo uma sociedade, iniciando uma empresa, ou enfim, querendo dar continuidade a uma sociedade que talvez não esteja tão boa, para daí a 1 ano, 2 anos, repensar, ver se vai funcionar ou não. Quando alguém chega para mim e vê, vou ver se vai funcionar, vamos ver se daqui a 1 ano... Outro dia aconteceu um caso desse, eu falei, olha, melhor nem começar, porque uma sociedade ela não é pensada para daqui a 1 ano. Se você tem uma dúvida se isso vai acontecer, talvez aquela estrutura, aquela pessoa, né, essas condições não sejam as condições ideais para você. Eu lembro que antes de eu começar a minha primeira sociedade, eu coloquei algumas situações para o meu sócio, e a gente fez mesmo reuniões informais, sabe? Como se você sentasse num café mesmo para conversar e entender um pouco mais do que aquela pessoa quer para a vida dela. Então, você quer ter filho daqui a quanto tempo, né? Falando de mulher que se impacta diretamente, a gente tem que ficar um tempo fora, não tem jeito. E também durante a gravidez, o ideal é que a gente reduza um pouco o nosso ritmo. Então, é muito importante você entender essas coisas e você também ser o mais clara e sincera possível, para que a pessoa também possa se preparar. Quais são as expectativas financeiras da pessoa com relação à empresa? Ela tem uma outra fonte de renda, né? Tem pessoas que continuam a trabalhar e querem também fazer com que a empresa cresça. Será que isso vai ser viável? Não vai ser? O quanto você espera ganhar nos primeiros anos da empresa? Porque às vezes não é um resultado tão rápido, né, que acontece, ou quando a gente passar por uma crise. Enfim, aí você pode falar, Lorena, eu já tenho uma sociedade de 10 anos que não tá boa. Às vezes é o momento também de você parar e ter essa conversa da mesma forma, entender o que você quer para os próximos anos da sua vida, né? Você quer se aposentar? Como vai ser? Quando vai ser? Como está a sua situação em casa? É muito importante que a gente vá fazendo essas conversas ao longo do tempo. Às vezes a gente fica naquela loucura, naquela correria. Às vezes a pessoa está passando por um problema no casamento, a gente não sabe, a gente está fazendo cobranças, onde às vezes a gente deveria estar apoiando a pessoa naquele momento, estar reestruturando a rotina dela dentro da empresa para que ela possa, né, conseguir passar por aquele momento e depois voltar para a empresa de uma melhor forma. Eu acredito que deu para perceber o peso desse último passo na decisão de ter um sócio, uma sócia, você entender os objetivos, você entender essa parte de valores de vocês e analisar, avaliar se existe realmente um alinhamento para que o desgaste não acabe, talvez, com um modelo de negócio legal que vocês criaram, uma empresa, e isso acabe em briga, em discussão, em desgaste financeiro, de tempo, enfim. E aí, como eu disse, as pessoas mudam, mas faça a seguinte pergunta para você mesma. Depois que você avaliar isso tudo e, nossa, agora é a hora de eu decidir, ou agora eu preciso realmente definir se eu vou continuar ou não dentro dessa sociedade. Então você imagina que a sua empresa nos próximos anos tem um crescimento de 10 vezes. Você gostaria de continuar
a empresa do lado dessa pessoa, ou até você pensaria, talvez eu vou vender tudo, para mim é muito pesado conviver com essa pessoa. Existe realmente essa parceria, essa vontade, essa complementação, essa admiração, essa troca de objetivos e valores, um apoiando e crescendo? É claro, gente, que sempre vai existir divergências e é até bom, né? Você tem esses perfis diferentes, claro que umas vezes puxa para um lado, para o outro, de acordo, né, com o perfil e com a visão de mundo. Isso é muito positivo. Mas no final do dia, você tem aquela vontade de continuar dividindo o seu propósito, a sua missão, a ideia da empresa, enfim, a gestão da equipe e de todo o negócio ao lado dessa pessoa? Se a resposta for sim, então é um grande indício que essa sociedade realmente tem futuro e você pode seguir adiante com esse plano. Eu vou deixar aqui algumas outras ideias de conteúdo para que você possa continuar a assistir, entender melhor como administrar a sua empresa. Eu tenho certeza que você tem muitos desafios por aí e aqui tem muito conteúdo para ajudar você a realmente continuar crescendo e alavancando o seu negócio.